igreja. Bom dia. Bom dia, né? Estou pensando que é a noite, né? Bom dia, igreja. É um prazer, uma alegria, uma satisfação imensa novamente estarmos aqui reunidos na tua casa. Os irmãos aí via Facebook, de forma remota, participando do culto junto conosco. Quero dar as boas-vindas a todos os irmãos que nos visitam, que não são da nossa congregação e que estão tendo a oportunidade de participar conosco nessa manhã de domingo, dia que Deus reservou para falar em teu coração, que a tua mensagem seja passada hoje de forma que transforme as vidas, que transforme vidas de muitas pessoas. Muita alegria que nós temos de estarmos aqui nessa semana que a igreja comemorou 30 anos, semana de festa, semana de comemorações, e como é bom estarmos aqui e fazermos parte também dessa história, né? Como é bom estarmos na casa de Deus, como é bom estarmos diante de Cristo, como é bom podermos glorificar aquele que é digno de toda honra e de todo louvor. Nesse momento eu quero te convidar a você buscar a sua Bíblia aí na sua casa, onde quer que você esteja. A Bíblia mesmo, ou a Bíblia virtual, muita gente usa o celular como Bíblia, né? Então, que você abra a sua Bíblia em João, no capítulo 11. Então, João, capítulo 11, você vai abrir a sua Bíblia aí, a partir do verso 1 a gente vai estar lendo, é uma história muito conhecida. O microfone falhou, né? É uma história muito conhecida, e nós vamos estar lendo, revivendo um pouquinho essa história nessa manhã. Então, João, capítulo de número 11, a partir do verso 1, diz assim: a ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era mesmo que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apredejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Versículo 14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estive, para que possais crer. Vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo.
Versículo 28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta lhe avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolava. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetivaram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer com que este não morreste? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, porque já está há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados às ataduras, o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai e o deixai ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Até aí. Vamos orar a Deus mais uma vez. Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez termos a oportunidade de lermos as Escrituras Sagradas. Obrigado porque mais uma vez, através da Tua Escritura, da Tua Santa Escritura, tivemos a oportunidade de ouvir a Tua voz falando em nossos corações. Nesse momento, Pai, clamo a Ti, que o Senhor possa me usar poderosamente, que eu possa ser um instrumento para dar voz ao que o Senhor quer passar para os Teus irmãos, para os Teus filhos nessa manhã. Seja conosco, Pai, esteja conosco, que tudo que seja falado aqui nessa noite, nessa manhã, seja para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, Senhor, pelo poderoso e santo nome de Jesus. A família de Deus diga amém e amém. Jesus seguia a sua caminhada quando soube que o seu amigo Lázaro estava à beira da morte. As suas irmãs Maria e Marta, eles vão até Jesus para pedir ajuda para que Jesus salvasse Lázaro. Afinal, Lázaro e Jesus, eles eram muito amigos. Jesus então sugere aos seus discípulos voltar para a Judéia, mais especificamente para a cidade de Betânia, que era onde morava Lázaro. Seus discípulos prontamente questionam: afinal, naquela região, Jesus havia quase sido apedrejado e morto. Nós estamos diante de um texto que é muito conhecido no ambiente cristão. A narrativa provoca em nossas mentes reflexões extraordinárias. A primeira delas que a gente precisa pensar nessa manhã é a fé que Marta e Maria possuíam em que Jesus, afinal, elas creiam que ele seria capaz de salvar, de curar o seu irmão Lázaro. Um outro fato extraordinário que a gente pensa nessa manhã e que mexe muito com o nosso imaginário é o milagre da ressurreição. Aliás, milagre esse que é narrado, feito por Jesus 3 vezes na Bíblia. Sim, Jesus ressuscitou a filha do chefe da sinagoga, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim e Jesus ressuscitou Lázaro. De cara, quando lemos esse texto, o primeiro ensinamento que nos oferece
é que não importa a dificuldade, não importa o problema que a gente esteja passando, sempre há oportunidade de mudar o rumo da nossa história. Imagina você, meu irmão. Jesus ele não podia voltar para a Judéia. Tempos atrás, Jesus tinha caminhado pela Judéia e aquele povo tinha apedrejado, tinha tentado apedrejar Jesus, tinha tentado matar Jesus. Então Jesus não podia voltar para aquele ambiente sob o risco de ser morto. Mas ele nos mostra que sempre há uma saída. Muitos de nós, muitas vezes, dizemos que os nossos problemas e nossas dificuldades não nos permitem mudar o rumo da nossa vida. Muitas vezes ficamos engessados em problemas que achamos que não terá solução, em situações que achamos que não temos como transpor. E paramos, nos estagnamos, não queremos andar, não queremos caminhar, não queremos dar um novo rumo para a nossa vida. Mas Cristo nos ensina que sim, é possível encarar as dificuldades, encarar os problemas para que algo seja feito, para que uma nova história seja criada. Nos versículos 9 e 10, Jesus nos ensina isso. Porque, olha o que diz o versículo 9. Respondeu Jesus, não são 12 horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite tropeça, porque nele não há luz. Então, precisamos entender que muitas das dificuldades que estamos passando, que nos aprisionam, o que fazem que nós não caminhemos, não demos passos para mudar o rumo da nossa vida, sim, há possibilidade de mudança. A vida, o dia tem 24 horas, 12 horas de luz e 12 horas de escuridão. Será que a gente está conseguindo usar o tempo ao nosso favor? Será que estamos conseguindo entender que a adversidade, ela é posta ali, sim, muitas vezes, para que a gente tenha um sabor melhor dessa conquista? Será que muitas vezes nós estamos abdicando de mudar o rumo da história, seja da nossa vida ou da vida de algum dos nossos irmãos, ou de algum dos nossos parentes, ou de algumas pessoas que nós gostamos, porque simplesmente não queremos dar o primeiro passo, porque achamos que o primeiro passo não pode ser dado, porque achamos muitas vezes que os nossos problemas são maiores do que os problemas dos outros. Ora, meus irmãos, Jesus não podia voltar para aquela cidade sob o risco de ser morto, e ainda assim, Jesus voltou. Ainda assim, Jesus encontrou um caminho para seguir a sua caminhada, para mudar a sua história, para mudar a história de Lázaro, que havia morrido. O segundo ensinamento que mais uma vez nos é mostrado é que o tempo de Deus definitivamente é diferente do tempo dos homens. Olha lá o que diz o versículo de número 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Sim, no nosso pensamento humano, a gente pensa, se Jesus caminhasse naquele mesmo momento que foi chamado para o encontro de Lázaro, Jesus poderia curar a doença de Lázaro e Lázaro nem teria morrido. Mas o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Jesus sabia que não havia atraso, não existia atraso. Esses 4 dias não eram atraso. Jesus sabia claramente que aquele problema era mais uma vez para manifestar a glória de Deus. Era uma forma de fazer com que todos acreditassem que ele realmente era um enviado de Deus, o próprio Deus vivo. Olha aqui que diz os versos 14 e 15. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Vamos ter com ele. Então Cristo está querendo dizer o seguinte, meus irmãos: através dessa dificuldade, através desse problema, Deus vai se manifestar mais uma vez. Aqueles irmãos que acompanharem aquela situação ali de Lázaro vão crer que Cristo é o Filho de Deus vivo, é o Salvador. Vão crer que Cristo efetivamente veio ao mundo para ser o Cristo, o Deus vivo entre os homens. Aliás, a gente abre um parêntese, né, em relação a esses 4 dias de demora, porque naquela época se sugeria, havia uma cultura judaica
de que quando a pessoa morria, a alma permanecia no corpo durante 3 dias. Então, por isso que Cristo demorou os 4 dias. Exatamente para não restar nenhuma dúvida de que quando o milagre acontecesse, era um milagre de Deus vivo na terra. Com certeza, esse texto, nesse exato momento, muitas pessoas choram, porque acreditam que as suas orações não estão sendo atendidas. Muitas pessoas nesse momento reclamam porque acreditam que Deus não está inclinando seus ouvidos para as suas súplicas. Aliás, diga-se de passagem, as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, também acreditaram nisso por um momento. Acreditaram e falaram o seguinte: eu fui lá, clamei a Cristo que viesse nos ajudar e Cristo não veio. É verdade, meus irmãos. Existem momentos, existem pessoas, existem irmãos nesse momento que estão chorando porque estão clamando, estão orando a Deus, pedindo algo, pedindo uma cura, pedindo uma salvação, pedindo paz para a sua família, sim, pedindo a cura do Covid. E muitos irmãos choram imaginando que Cristo, que Deus não está ouvindo esse clamor, que Deus não está inclinando o seu ouvido para ouvir esse clamor. Assim como Maria e Marta fizeram. Diziam: poxa, se Cristo tivesse vindo antes, Cristo teria curado Lázaro. Mas é importante dizer, gente, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Muitas vezes vivenciamos e acreditamos que, olha, Deus me abandonou, Deus não quer mais ouvir o meu clamor, Deus não ouve mais minhas orações. A minha vida está indo de mal a pior, eu clamo a Deus para que mude esse cenário, mas eu não consigo. É desemprego, é dificuldade financeira, é briga familiar, é doença. Quantas coisas estão acontecendo na minha vida, eu tenho clamado a Deus para que tudo mude, mas Deus parece que não me ouve, Deus parece que não inclina os seus ouvidos para mim. Calma, meu irmão. As tuas dificuldades, os teus problemas, eles estão sendo impostos na nossa vida para que a glória de Deus seja manifestada. No momento certo, na hora certa, Deus vai atender o teu clamor. Deus tem o tempo dele. Muitas vezes, a gente tem dúvidas em relação às doenças, principalmente à morte. Quando perdemos um ente querido, é muito comum, sim, a gente questionar Deus, questionar a existência de Deus e falar: nossa, Deus, tanta gente ruim no mundo e é minha mãe, é meu irmão, é meu filho que morre. Por que isso? Tem gente que no momento desse de perda diz o seguinte: Deus não existe porque permitiu com que meu ente querido fosse embora. Tem gente que fala: será que Deus não podia ter me curado? Será que Deus não podia ter evitado essa morte? Será que eu não sou amigo de Deus? Será que Deus me abandonou? E essa resposta a gente encontra lá no verso de número 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, meu irmão, Deus é a nossa vida. Estando vivos ou mortos, se cremos em Deus, viveremos. Viveremos aqui e viveremos quando não estivermos mais nesse plano físico em que vivemos. Aliás, a gente sempre ouve: por que morremos? Morremos porque somos feitos de carne e osso, meu irmão? Morremos porque somos seres finitos. Morremos porque temos que morrer, que quando nós nascemos sabemos que iremos morrer. Nosso corpo morre, mas viveremos eternamente ao lado de Cristo. Porque se cremos em Cristo, se Cristo vive em nós, se Cristo é a luz do mundo em nossa vida, quem em Cristo vive, viverá eternamente com Cristo. A história continua relatando que Jesus chegou onde Lázaro havia sido sepultado. E olhem, meu irmão, olha agora. E chorou. Agora você imagina que cena impactante você ver Jesus, na plenitude do seu poder,
chorando. O verso 35 diz o seguinte: Jesus chorou. Aliás, o verso 35, o versículo 35 de João, capítulo 11, é o menor versículo do Novo Testamento. Para quem sabe da importância de decorar versículo, o versículo 35 é uma maravilha, né? Porque você decora, Jesus chorou. Diz o ditado popular, né? Que os melhores perfumes estão nos menores frascos. E quando a gente analisa o versículo de número 35, Jesus fala de forma grandiosa em nossas vidas. Afinal de contas, quem é Jesus, meu irmão? Jesus é Deus, o Criador do céu e da terra, o Alfa e o Ômega, o Senhor de todas as coisas. Jesus é Deus. Mas esse pequeno versículo, ele nos mostra algo extraordinário. Gente, o versículo diz, Jesus chorou, mas é de uma importância, de um impacto que causa na nossa vida, que quando analisamos esse pequeno texto, pode causar verdadeiras transformações em nosso ser. Primeiro, que Deus nos mostra que se preocupa com as nossas vidas. É verdade, meu irmão. Deus chora por nós. Somos pecadores, somos errados. Aliás, uma vez eu ouvi de um irmão perguntando ao pastor, por que a gente prega tanto morte de cruz, Cordeiro de Deus, ressurreição, salvação, pecado? Por que a gente prega tanto isso? Porque o evangelho é repetitivo, porque pecamos muito, meus irmãos. Se nós não pecássemos, não precisaria ficar falando tanto em salvação, em Cordeiro de Deus. Somos pecadores, mas Deus nos ama de uma forma tão grande, se preocupa tanto conosco, que Deus chora por nós. O pequeno texto nos mostra que Deus se fez homem, se fez carne, se fez humano, e Ele tinha todo o sentimento que eu e que você sofremos. Cristo sentia dor, Cristo sentia frio, Cristo sentia sede, Cristo sentia fome, e Cristo chorava. Chorava e se suplicava por nós, porque a nossa vida humana tem valor para Deus. A tua vida tem valor para Deus. Se você hoje está no momento se sentindo que a tua vida não vale nada mais, que Cristo não te ouve, que Deus não ouve mais as tuas orações, meu irmão, a mensagem que eu quero te passar nessa manhã é a seguinte: Cristo se preocupa com você. Deus chora pela tua vida. Cristo demonstra compaixão. Compaixão, numa tradução livre, vinda do latim, compassiones, significa sentimento, sofrimento comum. Algumas outras versões dizem compaixão, sofrer com, sentir o mesmo sofrimento que o próximo sente. Muitas pessoas falam, né, se você vai no sepultamento de um pai que acabou de perder, de uma mãe que acabou de perder o seu filho, uma criança, o que você vai dizer para aquela pessoa naquele momento? Você vai dizer, não, foi Deus que quis isso? Óbvio que não, meu irmão. Você vai dizer para aquele irmão, para aquele pai, para aquela mãe, é abraçar. O que você vai fazer é abraçar aquele pai, aquela mãe, é chorar junto, é sofrer com. E Cristo nos mostra isso. Cristo nos mostra o quanto é importante sentir compaixão. Nos mostra um ensinamento maravilhoso. Afinal, Jesus chorava. Ele chorava porque viam que os outros que estavam à sua volta também choravam e sofriam. Sofrer com paixão. Cristo nos mostra uma humildade acima do comum. Afinal, gente, Cristo sabia tudo o que iria acontecer nas próximas horas, nos próximos minutos, nos próximos segundos. Cristo sabia tudo o que ia acontecer. Cristo sabia que Lázaro ia voltar à vida.
Ou seja, ele podia estar tranquilo. Não, meu amigo Lázaro, daqui a alguns minutos vai estar aqui junto de nós novamente. Ele podia estar feliz. Mas ainda assim, Cristo se sensibilizou por todos. Apesar, meus irmãos, de muitas vezes nós não acreditarmos nisso, acreditarmos que a nossa vida não vale nada, Cristo chora a nossa dor. O amor de Deus e o seu cuidado por nossas vidas é incomensurável, ou seja, não dá para medir. O amor de Deus por nossa vida está lá descrito em João, no capítulo 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É verdade, meu irmão. Deus deu o seu Filho único para morrer na cruz, para ser o Cordeiro de Deus vivo para nos salvar, para nos tirar os nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Essa passagem, ela nos mostra um outro ensinamento muito importante. Jesus agradece a Deus a oportunidade que o Pai está lhe dando, a oportunidade que o Pai, que Deus está lhe dando de manifestar a sua glória. Olha lá o que diz os versos 41 e 42. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Em nossas vidas, muitas vezes nós não agradecemos nem as pequenas, nem as grandes coisas que Deus nos proporciona. As pequenas e as grandes coisas que Deus nos proporciona, muitas vezes são para glorificar, para honrar Deus vivo em nossas vidas. E muitas vezes, nós simplesmente não agradecemos as pequenas coisas que vivemos. Muitos irmãos esquecem de agradecer ao amanhecer o simples fato de enxergar, falar, ouvir, sentir. Muitas vezes esquecemos de agradecer a oportunidade que Deus nos dá de sair para trabalhar, de trazer o sustento da nossa casa, de trazer o pão para a nossa família. Sim, muitas vezes esquecemos de agradecer a Deus a família que Ele nos deu para cuidar. A esposa, o filho, o marido, os pais. Muito pelo contrário, muitas vezes nós reclamamos. Quantas vezes saímos para trabalhar e falamos: meu Deus, hoje eu queria estar tanto em casa. Ai, não aguento mais trabalhar, que cansativo. Muitas vezes saímos para visitar nossos pais e falamos: hoje eu não queria ir visitar meu pai, não queria visitar minha mãe. É tão chato ter que ir lá. Meu pai e minha mãe repetem tantas vezes as mesmas coisas. Meu pai e minha mãe é chato. E aí, quando você perde seu pai e sua mãe, aí você fala: meu Deus, como eu queria voltar no tempo. Como eu queria viver tudo aquilo que eu sempre vivi. Aí quando você perde seu emprego, que você acorda de manhã e não tem para onde ir, você fala: meu Deus, como eu queria sair agora em busca do sustento da minha família. As coisas simples, as coisas que a gente trata como rotineira, às vezes a gente não agradece. A gente só dá valor à nossa vista, ao nosso enxergar, até nós perdermos a nossa vista. Se você ficar cego, você vai falar: nossa, como era bom enxergar. Se você perde a sua audição, você vai dizer: nossa, como era bom ouvir. Ou seja, muitas vezes não agradecemos das menores às maiores coisas que Deus proporciona em nossa vida. Então, olha que exemplo que Cristo nos mostra. Um exemplo de humildade. Um exemplo de dizer o seguinte: Pai, obrigado. Obrigado porque mais uma vez o Senhor me atendeu. Obrigado porque mais uma vez o Senhor está proporcionando eu demonstrar a Tua glória sobre a minha vida.
É verdade, meus irmãos. Muitas vezes eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade do pastor, pela oportunidade de cada um dos irmãos que trabalham aqui. Porque tem sido através de nós que a glória de Deus tem se manifestado. É através da tua vida que a glória de Deus é manifestada, meu irmão. Porque às vezes o teu vizinho, o teu amigo, alguém que está do teu lado, percebe a presença de Deus na tua vida. Percebe o quanto a tua vida, por mais que às vezes a gente acha que a nossa vida não está boa, alguém do lado fala, eu queria ter a vida dessa pessoa, não por inveja, mas por perceber o quanto Deus tem cuidado por aquela pessoa. Lázaro está vivo, meus irmãos. A história nos mostra que através de Cristo, Lázaro venceu a morte. Cristo também quer lhe curar. Cristo também quer lhe dar a oportunidade de viver essa nova vida. Cristo também quer lhe tirar essa sepultura que você está vivendo, espiritual ou não. Somente creia. Somente creia que Cristo pode tirar você desse seu sepulcro. Parafraseando, como diz a poetisa na letra da sua canção, uma oração maravilhosa: remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Meus irmãos, tem muita gente nessa manhã que está precisando que Cristo mude a tua história, que Cristo entre na sua vida, que Cristo ressuscite. Então permita que Cristo possa fazer essa transformação na sua vida. Vamos viver essa nossa nova vida. Porque como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Que Deus nos abençoe. Pastor Luiz.